Oi, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Eu preparei uma videoaula, mais de uma retomada dos assuntos que nós já vimos até hoje, tá? Para refrescar na memória de vocês algumas informações. Então, eu coloquei aqui uma capinha para o nosso trabalho, tá? Com umas hashtags ali, eu achei bacana, que é o English Online, uma homenagem a vocês, The Best Students, e uma de I Love You, tá bom? Começando então, eu coloquei aqui para vocês uma revisão sobre as estratégias de leitura de textos em inglês. Então, a gente sempre deve utilizar as palavras do estrangeirismo, que daqui a pouco a gente vai rever o que é, palavras cognatas, que também eu já preparei uma imagem para vocês aqui para nós revisarmos, as palavras já estudadas, ou seja, as palavras conhecidas, nomes próprios, números, símbolos, etc. Imagens, gráficos, etc. também nos ajudam muito nas estratégias de leitura. E também título e subtítulos desse texto, ok? Então, retomando, só para nós nos lembrarmos, o estrangeirismo é o quê? O uso de palavras de outros idiomas na língua portuguesa. Então, eu coloquei alguns exemplos, que nós vimos vários nas aulas. Nós enchemos a lousa, e não foi uma vez, né? Nós tivemos já listas e mais listas de estrangeirismos. Eu coloquei só uns exemplos aqui. Então, eu tenho a palavra diet, mouse, videogame, show, link, baby look e etc. São palavras que nós usamos no nosso dia a dia e são derivadas, no caso aqui dessas, do inglês. Algumas delas podem sofrer aportuguesamentos. Olha, essa palavra aqui, né? É uma palavra que indica que ela sofreu algumas mudanças de acordo com a língua portuguesa. Então, eu tenho a palavra blackout, certo? Que pode ser escrita desta forma também. Nós encontramos em textos na segunda forma. Shampoo pode ser escrita desta forma também. A palavra scanner nós encontramos desta forma em alguns textos. E a segunda retomadinha aqui que eu fiz com vocês é a respeito de palavras cognatas, que são as palavras idênticas ou parecidas com palavras da língua portuguesa. Então, eu coloquei aqui um quadrinho, né, uma tabelinha com alguns exemplos. Então, eu tenho uma coluna de palavras do inglês e uma do português. Então, a primeira, por exemplo, competition, em português nós temos competição. Elas são muito parecidas. Television, televisão. Radio, é a palavra rádio, só tem um acento, né, que modifica para o português. Music, só cai, aumenta, no caso do português, uma letra no final. Area é uma palavra idêntica, só tem a diferença da acentuação também. E assim nós temos outras, certo? Até, olha, a palavra regular, por exemplo, ela é idêntica, nem o acento nós temos ali para diferenciar, somente a pronúncia, ok? Aí, para nós fazermos aqui alguns exemplos de estratégia, eu separei para vocês alguns textos com esse assunto aí que tá batendo demais, né? O tempo todo para nós, que é o assunto da nossa, infelizmente, dessa doença aí que está cometendo, que é da Covid-19. Então, eu peguei um texto da internet, se vocês observarem aqui, é da data do dia 3 de abril, tá? Desse mês que passou. Eram dados ainda que nós tínhamos a respeito do que estava acontecendo lá no comecinho do mês. Aí vocês sabem que tem aquela coisa de curva, né? Então tem semanas que tem mais gente morrendo, tem outras países que já passaram pelo pior. Nesse momento aqui desse texto, nós estamos aqui, ó, com o título Covid-19, Death Toll by Age Groups in Brazil, Italy, Spain and the US. Então, o que nós temos aqui nesse texto? Nós temos uma imagem que é do vírus,
que é uma imagem bem conhecida, todos nós já estamos vendo por aí. Temos um texto onde nós encontramos aqui palavras que são parecidas com o português, por exemplo, groups, a palavra Brazil, Italy, a palavra US é uma palavra que vocês reconhecem facilmente, que já dão a entender, né, que nós estamos falando desses países no texto. A palavra death, para quem joga, quem gosta aí de videogame, é uma palavra conhecida, que é a palavra morte. Então, no título já dá a informação de que as mortes estão nos grupos, né, de idades, nas faixas etárias, tal, que eles vão mencionar aqui no texto, nesses países, tá bom? Aí eu tenho aqui dizendo uma informação mais para frente aqui, também dá para entender que na Itália 95% das mortes, né? Tá falando que tem 95%, e na mesma proporção no Brasil nós temos 85% aí de alguma coisa, tá falando de mortes. Daí eu tenho um texto, e como que eu leria esse texto? Utilizando aquelas técnicas que nós havíamos falado antes, né? E eu já passei para vocês também em sala de aula algumas vezes. Nós temos que fazer o quê? Descontar aquelas palavras que a gente não conhece, que a gente teria que procurar no dicionário, deixa de lado, e teria que ir me baseando nas palavras que eu já, né, conhecesse aqui para poder fazer o entendimento do texto, tá bom? Então, esse é um tipo de texto com imagem, com título, com subtítulo, ok? Aí, eu peguei o mesmo assunto. Olha só agora a diferença do texto. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Agora eu tenho o quê? Uma tabela, um gráfico de estatística, né? Inclusive com aquele gráfico simples que a gente entende, de pizza, né, que a gente chama. Aí tá falando aqui 85%, 60% a mais, então provavelmente tá falando da idade. Aqui tá falando de novo, ó, grupo de faixa etária. Tá dizendo que 82% tinham comorbidades, essa é uma palavra que a gente vem ouvindo aí, é uma palavra cognata, ela é parecidíssima com o português. Números que nos ajudam a entender, né? E aqui embaixo eu tenho outras informações com números e porcentagens que também não nos deixam muito fora do entendimento do que esse texto está querendo passar para a gente, justamente sobre as estatísticas dos grupos, né? De faixa, quais são as faixas etárias que as pessoas no Brasil morrem da Covid-19. Então, esse aqui é um outro exemplo de texto. Aí eu peguei agora um outro texto. Olha esse agora, a diferença. Esse texto, se vocês observarem, ele não tem nada. Ele só tem um título que eu dei para vocês, que pelo menos ajuda, né? Tá falando Italy. Dali eu venho com algumas informações. Então tá falando, tem números de novo, tem algumas palavras cognatas, por exemplo, Italians, a palavra mortality, que é, né, mortalidade, alarming, que é alarmante, tem de novo o nome da doença, a palavra question, que parece muito com português, specialists, também parece, olha, officials, e aí eu faria o entendimento desse texto somente com aquelas ferramentas muito simples, que seria o quê? Olhar as palavras muito parecidas com o português para que elas me ajudassem, tá bom? Eu não tenho mais artifícios além do que o título e algumas palavras que me ajudam, certo? O mesmo texto, olha agora, eu retirei aquele gráfico também, certo? Que é um gráfico mostrando toda a estatística de tudo que aconteceu lá na Itália. Tá mostrando lá que 95%, né, dos brasileiros, dos italianos, desculpe, que morreram, ó, que estão nos grupos de 60 anos a mais, 56 estão infectados. Aí eles foram mostrando, olha só aqui, ó, pessoas acima de 90 anos,
né? 28,7%, de 80 a 89, 30,9%. Então, a gente percebe por aqui que nós temos ali um alto nível, né? Uma taxa alta de mortalidade de pessoas idosas na Itália, certo? É um texto muito mais simples de se entender do que esse outro aqui, de repente até mais agradável do que esse texto, embora eles tenham o mesmo tipo de informação, ok? Eu só retirei o texto do mesmo título, mas com formas diferentes para vocês verem. Agora eu vou mostrar para vocês, olha, uma imagem, aqui é um pôster, né? Esse pôster, ele tem título, tá falando da pandemia do coronavírus, nós temos imagens e nós temos vocabulário. Então, pela imagem, nós conseguimos fazer o entendimento dessa frase ou desse termo que está sendo usado. Aqui, por exemplo, olha, tem uma mulher tocando o rosto e está escrito Don't touch face. Face é uma palavra que eu conheço porque ela é parecidíssima, idêntica à face do português. O touch, como ela está tocando no nariz, eu já entro, né, na ideia de que é tocar. E aí eu tenho a palavra negativa aqui do don't. Então, eu pela imagem eu consigo fazer o entendimento do texto. Tudo bem? Essa daqui também, olha, a flechinha aqui em cima, ela está muito associada à palavra distance. Então, o texto está associado à imagem. E aí a gente consegue fazer um ótimo entendimento, certo? Porque a gente está tendo as duas ferramentas, os dois artifícios que nos permitem fazer a total compreensão do texto. Isso também é um tipo de texto, ok? Agora eu coloquei, olha só, um outro texto aqui para vocês. E esse texto aqui, eu cobri, na verdade, duas partes desse texto. Então, eu tenho aqui 3 informações em verde, 3 informações em vermelho. Quando eu olho isso, eu teria que me preocupar o quê? Em procurar as palavras que eu conheço para poder entender o texto. Mas visualmente ele não é um texto muito interessante, porque, embora tenha as cores de verde e vermelho, que são duas cores que, se eu me lembrar lá do semáforo, né? O verde quer dizer que eu posso avançar, o vermelho quer dizer que eu tenho que parar. Mesmo assim, eu teria algumas dificuldades, porque eu teria que procurar algumas palavras no dicionário, ou me esforçar para lembrar de algumas, para poder fazer entendimento. Agora eu vou tirar para vocês. Só colei aqui. Olha só. O que aconteceu agora? Agora, vocês perceberam que, com a presença das imagens, a gente consegue fazer um melhor entendimento. Então, aqui a primeira, olha, só pelo tiquezinho eu já sei, e pela cor verde, que são coisas que eu devo fazer. Então, eu tenho wear face mask, certo? In the heavily crowded areas. Então, a máscara, né, em algumas áreas. Então, ele tá, pela imagem, nos ajudando a fazer o entendimento do texto. Isso é para provar para vocês que quando a imagem existe, ela nos ajuda e muito. Aqui, um outro tipo de texto que tem uma imagem também, mas ela já não é uma imagem que nos ajuda a fazer o entendimento do texto. Ela não é aquela imagem que está mostrando o que está realmente dizendo em cada termo aí usado. Então, eu tenho somente ali um médico, aí é a figura de um médico, está escrito lá em cima o título, que pode me ajudar, que esse texto fala sobre a prevenção do Covid-19, certo? Algumas palavras daqui eu tenho conhecimento, porque elas são cognatas, ou elas são palavras que eu conheço. E aí, por exemplo, a palavra panic, que é pânico, tem uma forma negativa antes, né? Don't panic. Então, quer dizer que a pessoa não deve se, né, apavorar. São dicas para as pessoas para prevenir a Covid-19. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, embora
nós tenhamos aqui uma imagem, ela é um tipo de imagem que não nos ajuda diretamente no entendimento de cada um desses termos, ok? Então, eu tenho que me apoiar novamente em palavras cognatas, na prevenção, na palavra prevention. Eu tenho que olhar o texto e não me apoiar tanto na imagem, ok? Já essa última imagem aqui que eu separei para vocês, olha, ela já melhorou um pouquinho. Tem poucas palavras também, tem um médico no centro também. De novo, está falando sobre a prevenção da Covid-19. Mas eu tenho a imagem junto com o termo. Então, aqui, ó, avoid. Tem uma pessoa, então xizinho, quer dizer que não é para fazer aquilo, uma multidão e a pessoa lá no meio. Então, é para evitar. Don't touch. Então, tem lá um símbolo de não fazer, né? Que a gente sabe que é esse círculo cortado no meio, nariz e olhos. Então, a gente sabe que ali a pessoa não deve tocar o nariz e os olhos. Depois, eu tenho aqui mais 4 imagens, né? Que também estão relacionadas ao que está escrito, certo? Então, esse tipo de imagem, se nós trabalharmos, é um tipo de imagem mais tranquila da gente poder trabalhar. Eu vou passar para vocês depois uma atividade, isso aqui foi só um vídeo informativo, certo? Eu vou passar essa atividade para vocês, pedindo para vocês fazerem algo referente à Covid-19. Vocês se lembrem e assistam novamente essa apresentação que eu acabei de fazer para vocês conseguirem enviar essa atividade para mim pelo e-mail, ok? Fiquem com Deus, nós nos falamos.